E aí, tudo bem com você? Nesse vídeo, eu quero continuar a discussão sobre a equação da reta, né, tipos de equações. E aqui, em particular, eu quero falar sobre as equações simétricas e equações reduzidas da reta. E então, essas duas equações elas podem ser bem deduzidas, né, partindo desse sistema de equações paramétricas. Então, aqui eu tenho um sistema de equações paramétricas de uma reta. Tá? Então, as equações que definem esse sistema de equações paramétricas é x igual a 3 menos 2t, y igual a menos 1 mais 3t, e o z, que é igual a menos 2 mais 6t. Então, a gente tem essas três equações que definem os pontos que pertencem a essa reta, a depender, então, do parâmetro t. Para um determinado t, você tem coordenadas x, y, z de um ponto que pertence a essa reta. Agora, eu vou pegar essas três equações aqui e vou escrever o seguinte. A gente sabe que o x é igual a 3 menos 2t. Okay? Para essa reta que eu defini aqui nessas equações paramétricas da esquerda. Agora, e se eu isolar o parâmetro t? Bom, eu ficaria com x menos 3 é igual a menos 2t. Então, dividindo os dois lados por menos 2, eu termino com x menos 3 sobre menos 2 é igual a t. Ok? Concorda com isso aí? Eu poderia fazer a mesma coisa para o y. No y, eu tenho que menos 1. O y é menos 1 mais 3t. Então, é essa a equação que define a coordenada y em função do parâmetro t. No entanto, se eu isolar o t para essa equação também, eu vou ficar aqui com y mais 1 é igual a 3t. E agora, dividindo ambos os lados por 3, y mais 1 sobre 3 é igual a t. Por fim, deixa eu colocar a coordenada z aqui também. Z é igual a menos 2 mais 6t. Então, z mais 2 é igual a 6t. Então, z mais 2 sobre 6 é igual a t. Então, o que eu fiz aqui foi isolar o parâmetro t nas três equações, tanto na x, quanto na y, na equação de x, quanto na de y, quanto na de z. E essas são as igualdades que a gente tem desse parâmetro t associado a essas três coordenadas, a x, y, z, e as equações que definem, né, para cada uma dessas coordenadas. Agora, veja bem o que a gente escreveu. Essas três equações que eu circulei aqui, que eu destaquei em vermelho, elas me dizem que o t ele é x menos 3 sobre menos 2, me diz que o t é y mais 1 sobre 3, e me diz também que o t ele é z mais 2 sobre 6. Mas nas três equações a gente está falando do mesmo parâmetro t. Isso significa que x menos 3 sobre menos 2, que é t, também vai precisar ser igual a y mais 1 sobre 3, porque isso também é t. Mas isso aqui também vai ter que ser igual, vou chegar um pouquinho para cima aqui, vai ter que ser igual, assim ficou melhor, a z mais 2 sobre 6, porque isso também é t. Em outras palavras, como essas três equações se deram com a gente isolando a variável t, então essas três equações elas precisam ser iguais. Então, se eu apagar esse início aqui, né, essas três igualdades permanecem verdadeiras. Né? E o que acontece? Essas três equações aqui, essas três igualdades, né, compõem o que a gente chama de equações simétricas. Equações simétricas da reta. Então, é uma outra maneira da gente indicar um sistema de equações que descreve uma linha reta. E daí, partindo dessa equação aqui em cima que a gente já conhecia, né, que é o sistema de equações paramétricas, se você lembra bem, no sistema de equações paramétricas aparecem as coordenadas de um dos pontos que pertencem à reta. Então, nesse caso, um ponto que pertence à reta seria o ponto 3, menos 1 e menos 2. E também aparecem as coordenadas do vetor diretor ou vetor direção da reta. Menos 2, mais 3 e mais 6. Então, a gente pode dizer que o vetor diretor ou direção da reta
é o vetor menos 2, 3 e 6. Esse vetor aqui indica a direção, né? Onde a direção dessa linha reta. E daí perceba, começando por esse vetor V aqui, que talvez seja mais fácil. Olha as coordenadas de V. Menos 2, 3 e 6. Menos 2, 3 e 6. E o menos 2, o 3 e o 6 aparecem aqui claramente nessa equação que a gente chama, nessas equações que a gente chama de equações simétricas da reta. E o interessante é que as coordenadas do ponto, de um desses pontos, né, que pertencem à reta, elas aparecem só com um sinal trocado. Então, enquanto a gente tinha aqui 3, ele apareceu aqui como menos 3. Enquanto aqui a gente tem menos 1, apareceu aqui como mais 1. Enquanto aqui a gente tem menos 2, aqui ele aparece como mais 2. Ou seja, as coordenadas do ponto, né, de um ponto que pertence a essa reta, aparecem com os sinais trocados nessas equações simétricas. E já as coordenadas do vetor diretor ou vetor direção aparecem do mesmo jeito normal, né, sem trocar essas coordenadas, né, sem trocar esses valores, né, sem inverter o sinal. E então, vamos definir aqui formalmente como fica essa equação. Né? Então, essas equações, na verdade. Então, as equações simétricas da reta que passa por A, que é x de A, y de A e z de A, essas coordenadas desse ponto aqui, um ponto pertencente à reta, e direção do vetor V, que tem coordenadas x de V, y de V e z de V, essas equações elas vão ficar assim. Então, x menos x do A, do ponto de referência, né, que a gente sabe que pertence à reta, dividido pelo x, coordenada x do vetor V, é igual a y menos coordenada y do ponto A, dividido pela coordenada y do vetor diretor, é igual a z menos coordenada z do A, dividido pela coordenada z do vetor. Então, essas igualdades aqui, né, essas duas igualdades entre essas três expressões, definem o que a gente chama de equações simétricas da reta. E não tem muito segredo nesse assunto, não. Basicamente, isso aqui define essas equações simétricas que foram discutidas ali. Então, por exemplo, se a gente tiver um exemplo muito, muito rápido. Se o A for o ponto 1, 3, menos 5, e o vetor diretor V for o de vetor menos 1, 4, menos 7, então essas equações simétricas dessa reta vão ser x menos o x do A, que é 1, dividido pela coordenada x do vetor diretor, que é menos 1, é igual a y menos o y do A, que é 3, dividido pela coordenada z do vetor, coordenada y, perdão, do vetor diretor, igual a z menos o z do ponto A, que é menos 5, só que aí menos 5 vira mais 5, dividido pela coordenada z do vetor diretor, que é menos 7. E é isso aí, não tem nenhum segredo. Basta montar dessa maneira e então você tem essas equações simétricas da reta. Agora, aproveitando que eu tinha feito antes, quando eu fui desenvolver as equações simétricas da reta, isso que foi discutido, né? A gente tinha aqui essa equação, esse sistema de equações paramétricas, identificamos aqui em vermelho o ponto A, um ponto que pertence a essa reta, e foi identificado também aqui as coordenadas do vetor V, que é o vetor diretor ou vetor direção da reta. Então, para essa reta, o sistema de equações simétricas ele ficou assim: x menos o x do A, que é 3, sobre a coordenada x do vetor diretor, 2, é igual a y menos a coordenada y, né? A coordenada y do A é menos 1, então eu ficaria com y menos 1, e menos 1 dá mais 1, então y mais 1, dividido pela coordenada y do vetor V, que é 3, é igual a z menos a coordenada z do A, que é menos 2, e menos 2, isso dá mais 2,
dividido pela coordenada z do vetor, que é 6, do vetor diretor, que é 6. Então, essas eram as equações simétricas para essa reta aqui, cuja equação, o sistema de equações paramétricas foi dado. Agora, por que eu reescrevi isso? O interessante dessas três igualdades aqui é que ela está dizendo que essas três coisas são equivalentes, são iguais. Ou seja, a gente está dizendo com essas três igualdades que o x menos o 3 sobre o menos 2 é igual a z mais 2 sobre 6, e também está dizendo que o y mais 1 sobre 3 é igual ao z mais 2 sobre 6. A gente está dizendo essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Não só esse cara é igual a esse, e esse cara é igual a esse, mas também nessas três igualdades, esse primeiro aqui é igual ao último. Então, eles são os três simultaneamente iguais. Agora, o que eu fiz aqui foi escrever a equação em x igual a equação em z e a equação em y igual a equação em z. Foi isso que eu fiz. Eu também poderia ter escrito a função em z igual a de y e a de x igual a de y. Também poderia ter escrito dessa maneira. Aqui eu optei por fazer a equação do x igual a do z e a equação do y igual a do z. Por quê? Meu objetivo vai ser deixar o x em função de z e também o y em função de z. E daí para isso, observa aqui que esse menos 2 está dividindo, né? Então, se eu multiplicar os dois lados por menos 2, ou se você preferir entender, passar o menos 2 para lá multiplicando, eu vou ficar com x menos 3 é igual a menos 2z menos 4 sobre 6. Certo? Aqui eu poderia também quebrar em duas frações com o denominador 6, né? Poderia colocar dessa maneira. E daí, x é igual a menos 2z sobre 6, menos 4 sobre 6, e o 3 vem aqui porque é positivo, não é isso? Vou ter que diminuir isso aqui um pouco, senão não vai caber tudo. Vou pegar um pouco para cima também. Eu não consigo fazer todas as contas aqui. Mas, enfim, o que eu vou fazer é tentar isolar o x aqui e deixar ele em função de z. E daí? Bom, 2 com 6 a gente pode simplificar e virar 1/3, não é isso? 1 sobre 3, né? Dividir por 2, né? Dividido por 2 tanto no numerador quanto no denominador. Então, eu poderia ficar aqui com 1/3. E aqui esse 4 sobre 6 eu posso dividir por 2, né? Então, isso vai dar 2/3. 2/3. Só para facilitar um pouco as contas, ficar com números um pouco menores. Então, fica dessa maneira. E daí, se você juntar esses dois caras aqui, né, que são números sozinhos, né, sem letra, isso vai dar 9 menos 2, 7/3. Então, a gente fica assim, com x é igual a menos z sobre 3 mais 7/3. Ok? Então, eu fiz aqui a coordenada x igual a alguma coisa em função de z. Então, a gente tem uma coisa com z e tem uma coisa que é o número sozinho. Então, aqui está isolada a coordenada x. E aí, como exercício, pode ser interessante você mesmo desenvolver esse mesmo passo a passo que eu cumpri aqui. Ó. Esse mesmo passo a passo que eu cumpri aqui, né, para o x, né, que foi isolar o x, faça você, então, isole a coordenada y aqui e deixe ela em função de z. Então, pode ser interessante você pausar o vídeo agora, né, e tenta resolver por conta própria. E daí eu fiz as contas aqui e cheguei à conclusão que o y ele é igual a z sobre 2. E aí se as suas contas bateram. Mas então essas são as duas igualdades. X é igual a menos z sobre 3 mais 7/3 e y é igual a z sobre 2. E daí, o que tem de interessante sobre essas duas igualdades aqui? O interessante é que as duas ficaram em função do z, né? Em função da coordenada z. Então, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia descrever essa reta da seguinte maneira. Olha, essa reta ela é assim. Vou escolher a cor branca aqui. Essa reta ela é assim. O x ele é menos z sobre 3 mais 7/3. Deixa eu melhorar isso aqui. Menos z
sobre 3 mais 7 terços. E o y é igual a z sobre 2. E essas duas equações aqui, elas definem o que a gente chama de equações reduzidas da reta. Essas são as equações reduzidas da reta. Equações reduzidas da reta. E você pode se perguntar por que a gente chama de equação reduzida? Porque veja bem, a gente tem para definir as coordenadas de um ponto que pertence a essa reta, 3 coordenadas para dizer desse ponto, x, a y e a z. Só que dessa maneira que está escrito, a coordenada z ela pode ser uma variável. Você pode determinar valores para z. Então, uma vez que você determinou o valor para z, você dizer quais são os valores das coordenadas x e y. Então, você varia como você quiser, né? Atribui valores para z e então calcula as coordenadas x e y a partir desse z. E basicamente é isso. Também não tem muito segredo aqui em torno dessas equações. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho para a gente entender o que seria então atribuir o valor a z e encontrar as coordenadas do ponto. Deixa eu reduzir isso aqui um pouco. Reduzir isso um pouco. Então veja bem, para essas duas equações aqui de cima, então, para essas duas equações. Então, o que significa você atribuir um valor a z e calcular o x e o y? Bom, por exemplo, se o z, sei lá, vamos colocar o z igual a 6. O que acontece se o z for 6? Bem, eu jogo o z igual a 6 aqui e aqui e vejo no que dá as coordenadas de x e de y. Então, o x ele vai ser menos 6 sobre 3. Olha essa equação aqui primeiro. Menos 6 sobre 3 mais 7 sobre 3. Não é isso? E menos 6 mais 7 sobre 3, isso dá 1 terço. Não é isso? Vou botar aqui embaixo. Então, x é igual a 1 terço. Está aqui. Se o z for 6, o x é 1 terço. E, então, eu tinha atribuído aqui o z igual a 6. E agora y? Bom, aqui, ó, pela equação, o y é z sobre 2. Então, o y vai ser o z. Bom, eu escolhi colocar o valor de 6 para o z. 6 sobre 2. E 6 sobre 2 dá 3. Então, o y é 3. Então, se eu colocar z igual a 6, ou seja, qual é o ponto que pertence a essa reta e que tem coordenadas z igual a 6? Bom, esse ponto é o ponto 1 terço, 3 e 6. Esse é o ponto. Né? Dados que o x aqui a gente achou que é 1 terço, o y aqui a gente achou que era 3, e o z foi dado, né? Z igual a 6. Então eu calculo as outras coordenadas. E é basicamente isso aí. Bem, para esse vídeo era só isso mesmo que eu queria discutir. Não é um vídeo de grande complexidade, eu só queria apresentar então as equações reduzidas, que foram essa última que eu vi com você, e as equações simétricas, que foi a primeira a ser desenvolvida. Então, eu desejo para você bons estudos, né? Se ficou alguma coisa meio obscura, dá uma retornada no vídeo, tenta olhar ele de novo, tenta acompanhar, às vezes com papel, né, as contas que eu fiz aqui, eu apresentei aqui. E faça bastante exercício, como eu disse, bons estudos, e é isso aí.